Fala, torcedor do São Paulo, quarta-feira aqui trazendo as principais novidades do time do coração, negociação milionária, pessoal, no São Paulo e também a mídia esportiva aqui já falando do jogo diante do Cuiabá. Assista, pessoal, o vídeo até o final que está muito interessante. Na Argentina surgiram especulações que após a demissão do técnico do Boca, depois da derrota para o Belgrano, Luiz Zubeldia, treinador de São Paulo, seria o preferido da equipe de Buenos Aires. São Paulo rapidamente foi atrás de Zubeldia nesta terça-feira, quando começaram os trabalhos para a partida contra o Cuiabá, e ouviu do técnico que ele não pretende sair, que não foi procurado e que está empolgado com a próxima temporada, sem esquecer essa. Restam 10 jogos, São Paulo está brigando pela vaga na Libertadores, mas ainda está em condições de alcançar o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, são 10 pontos de diferença. Com a certeza da permanência de Zubeldia, São Paulo se preocupa agora em montar um time para pegar o Cuiabá. Alan Franco e Caleri estão fora, suspensos pelo terceiro amarelo. Nestor retorna após cumprir suspensão. Mas a grande novidade dentro de campo deverá ser Ferreirinha. Quase 2 meses depois de uma lesão que o tirou das partidas contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil e contra o Botafogo pela Libertadores, Ferreirinha tem uma semana importante para terminar a fase de transição, se adequar fisicamente e ficar à disposição do técnico Zubeldia para o jogo do final de semana no Mato Grosso. São Paulo prossegue esta semana de trabalho até sexta-feira, quando viaja para a capital mato-grossense para o jogo de sábado na sequência do Campeonato Brasileiro. Aqui do CT da Barra Funda, Eduardo Afonso para os canais ESPN. Valeu, Edu. Vamos debater o São Paulo. Quando se fala em Boca Juniors, nós brasileiros, a gente respeita o Boca demais porque é merecido. Embora, do ponto de vista de poder econômico, não seja mais um Boca tão protagonista como no começo dos anos 2000. Mas estamos falando de Zubeldia, que é argentino, e estamos falando de um treinador que teve momentos bipolares na relação com a torcida. A torcida ama o cara, estão todos zubeldizados, aí não faz substituição no jogo, não fez substituição no jogo, houve as eliminações. Já tem muito São Paulino que, ele é bom, mas também não é essa coisa toda. Como é que você vê essa situação? A ESPN Argentina batendo na tecla que o interesse é real e não acabou. Segue a perseguição por Zubeldia, André. Eu compartilho da sua impressão a respeito da imagem que o Zubeldia tem na chamada comunidade São Paulina. Tem muita gente que está em dúvida em relação à opinião formada a respeito dele, o que é natural do ponto de vista do torcedor, que não tem nenhuma obrigação de tratar essas questões com racionalidade, é pura sensação, é pura paixão, é emoção, mas eu não entendo muitas reclamações que foram feitas até hoje a respeito do trabalho dele, especialmente essa que você mencionou, o time não mexe, o fulano de tal, no caso era o Luciano, fez uma partida ruim e ele não tira. Aí depois, por que não põe de novo o Luciano? Não tem medo de tirar ele? E aí, antes disso, o São Paulo tinha feito 2 partidas com times praticamente reservas pelo Campeonato Brasileiro e tinha vencido as 2. Então, assim, volta um pouco, faz uma revisão e vê que a reclamação não faz muito sentido e o trabalho não é essa porcaria que muita gente imagina. Aí também, depois do Clássico, por causa do tempo que o São Paulo demorou para entender como enfrentar o Corinthians com 2 jogadores a mais, a culpa é do técnico, A culpa não é do técnico. Os jogadores não conseguiram se organizar ali e numa situação como essa, um treinador ele não tem muita coisa a fazer, a não ser ficar gritando e muitas vezes a mensagem não chega, as coisas estão acontecendo. Enquanto o torcedor está na frente da televisão reclamando, o jogo está rolando, São boa frase, André. São perspectivas diferentes, mas dá para entender tudo isso. Eu só acho que o entendimento principal é da parte do Zubeldia e da comissão técnica dele em relação ao que eles pretendem, Ele não é um treinador que fica muito tempo nos clubes onde ele trabalha e o São Paulo oferece a ele muita condição aqui no futebol brasileiro e sul-americano para desempenhar um bom papel. Ele vem fazendo isso. Eu acho que é preciso ter paciência e suporte com ele, permitir que ele vire o ano como técnico do São Paulo, inicie a próxima temporada. Acho as coisas muito precoces para alguém poder dizer assim, então que vá para o Boca se quiser ir. E acho, do meu ponto de vista, em termos esportivos puramente, que seria um passo errado na carreira se ele saísse do São Paulo agora e fosse para o Boca. Assim, embora é um argentino,
com oportunidade de voltar para o seu país, essa parte não se discute. Sim. Se a questão é essa, família, proximidade dos parentes, sonho etc. de infância. Claro. Sonho de infância, isso não se discute. Eu estou falando puramente no aspecto profissional esportivo. Sair do São Paulo agora para ir para o Boca Juniors, eu entendo que seria um movimento ruim da parte dele. Concordo contigo. E para você, Mari, acho que para o São Paulo seria um problema. Porque assim, a gente não pode esquecer como estava o São Paulo quando ele chega. O São Paulo perdeu para o Botafogo, considerado o melhor time do Brasil, e se é de bola, e se é do Brasil, provavelmente da América do Sul, nos pênaltis. Cai para o Galo na Copa do Brasil, e a gente não pode esquecer que foi o primeiro jogo no Morumbi, depois da morte do Esquerdo. Tinha toda uma... E o brasileiro é uma das melhores campanhas do São Paulo nos últimos anos. Ganhando fora de casa, não ganhava de ninguém, e jogando muitas vezes com o time reserva. Me parece um bom trabalho até aqui. Não, é isso. Se o futebol fosse sério e respeitoso, esse jogo não poderia nem ter acontecido, né? Do Atlético Mineiro Sim. Na sequência do falecimento do Esquerdo. Não poderia de fato, assim... Mas eu concordo, eu também acho, assim, pode brilhar os olhos, dar oportunidade de recolocar o Boca, né, naquela condição, né, de um dos favoritos a Libertadores, a voltar a Libertadores. Enfim, o Boca fica ausente nessa temporada, mas eu acho que na temporada seguinte, pensando no que o São Paulo ainda está desempenhando nessa reta final de Campeonato Brasileiro, 5º lugar, com essa possibilidade de Libertadores novamente, eu acho que pode ser um bom início de temporada e trabalho para o Zubeldia virar o ano. Eu sou a favor. Quero te ouvir também, André, sobre aí o São Paulo como um todo. A gente tá falando de um time que viveu um grande jejum, aí ganhou o Campeonato Paulista, mas é o Paulista e tudo mais, aí ganha a Copa do Brasil, passa a ser um time e um clube, uma instituição competitiva, com uma alma que tinha se perdido. Como é que você avalia o momento do São Paulo, que em janelas de transferência não tem o poderio que outros rivais têm, mas que tem ali um bom elenco e que pode beliscar aqui e ali? Acho que o ambiente do São Paulo para jogadores de futebol é muito melhor hoje do que era 2 anos atrás, provavelmente. O fato de ter ganhado a Copa do Brasil aliviou muito a situação. Houve uma recuperação do relacionamento com o torcedor, que é uma coisa notável em jogos importantes no Morumbi, né? O nível de público em tamanho que o São Paulo tem colocado em noites decisivas, em jogos em que o torcedor sente a necessidade de estar em campo, é uma coisa que torna o ambiente muito difícil para o adversário, a gente tem visto isso, o que não significa, evidentemente, que o São Paulo vai se tornar imbatível e que as grandes eras de vitórias sul-americanas da época do Tele Santana, por exemplo, ou depois disso, vão voltar de uma hora para outra. O futebol não é mais assim. Aqui no Brasil existem muitos candidatos, não muitos, existem alguns candidatos a tudo isso que estão com trabalhos adiantados em relação ao São Paulo, e o torcedor que não perceber isso vai ficar se frustrando temporada a temporada, vai ficar pedindo cabeça de treinador, vai ficar querendo que jogador seja mandado embora, porque, né, já se fala desde o clássico que o São Paulo venceu contra o Corinthians. Não perdeu, não empatou, venceu. Que fulano precisa ser cobrado internamente, que o comportamento de ciclano dentro do campo não foi apropriado. O São Paulo ganhou o jogo, né? É claro, compreende-se a frustração, foram eliminações em sequência na Copa do Brasil e na Libertadores. Talvez o torcedor tivesse vislumbrado uma campanha de disputar uma final e tal. Não aconteceu esse ano, não se ganha sempre. Eu acho que é partir desse trabalho para coisas melhores com essa comissão técnica e, eventualmente, se for possível, melhorando o grupo de jogadores. Boca Juniors estaria interessado na contratação do Zubeldia para substituir o Diego Martínez. O técnico foi demitido do Boca depois da derrota para o Belgrano no final de semana. O Boca já tinha perdido para o River. Aliás, o Boca tá numa zica danada já faz tempo, né? Faz tempo que não tem. Você não disputou nem Libertadores, ser eliminado da Sul-Americana pelo Cruzeiro. E os dirigentes do Boca teriam procurado o staff do Zubeldia para saber como é que é a negociação para ele sair do São Paulo. Mas o São Paulo comunicou que não tem... Não comunicou, não. Algumas informações dão conta que o São Paulo não recebeu nenhuma proposta do Boca, nenhuma sondagem, nada. Mas o Boca estaria conversando, segundo a imprensa argentina, o Boca estaria conversando direto com o staff do Zubeldia. Só para lembrar, vocês lembram? O Zubeldia foi contratado em abril e tem contrato até o final do ano que vem. E aí, vocês lembram que ele já tinha sido especulado para comandar a seleção do Equador depois da Copa América, né? Porque ele fez bons trabalhos lá na LDU, trabalhou no Barcelona de Guayaquil e foi procurado, mas ele falou que não, que ele queria ficar no São Paulo, que não tinha interesse em sair. Aí a seleção do Equador contratou o Sebastián Becassé, sei lá. Eu, sinceramente, acho que
nesse momento, eu acho que o Zubeldia não sai. Eu acho que, não sei, se essa oferta for muito boa, eu não sei, mas a gente nunca sabe. Mas eu acho que ele não sai e deixou de treinar uma seleção, não vai treinar o Boca numa situação difícil. Eu acho que nesse momento, né, você vai trocar o São Paulo pelo Boca. E a gente sempre falou, né, gente? Eu sei que tem muita gente que já está insatisfeita, muito insatisfeita com o trabalho do Zubeldia. E eu falo para vocês que não adianta nada ficar trocando de técnico se quem manda são os jogadores. Um clube que não tem comando, né, você pode trazer o Pepe Guardiola que não vai resolver o problema nenhum. O problema é muito mais estrutural, não é só você trocar o nome. Você viu aí, o São Paulo contratou muitos treinadores ruins, né, nos últimos tempos, contratou muitos treinadores ruins, mas não adianta nada. Você pode trazer o melhor treinador do mundo que não vai conseguir colocar as ideias dele em prática se não tiver respaldo da diretoria, se não tiver comando. Então, se trocar o treinador agora e manter o mesmo grupo de jogadores, sinceramente, na minha opinião, não adianta absolutamente nada. E eu acho que o Zubeldia começou bem, fez um bom trabalho, e aí acontece, como já aconteceu com vários outros treinadores, vai tendo que se adaptar a determinadas situações. Mas nos bastidores do São Paulo, as informações são que a diretoria do São Paulo considera o trabalho do Zubeldia bom. E eu acredito o seguinte: se nem classificar para a Libertadores, se pegar pré-Libertadores ali, só se acontecer uma tragédia, se chegar em 10º lugar, que eu não acredito que vai chegar, mas também a gente nunca sabe. Aí a diretoria vai pensar em trocar de nome. E outra coisa que a gente fala sobre trocar de técnico, vai trazer quem? Com esse scout aí que tem no São Paulo, com os caras que trazem jogador para ser reserva do cara que nem joga mais no São Paulo, que nem no caso do Wellington. Vocês acham que esses caras têm a manha de contratar um treinador bom, de achar um novo Abel Ferreira, um novo, sei lá, vocês acham que tem? Eu sinceramente acho que não tem. Vão trazer mais do mesmo, e o primeiro demitido aí do Campeonato Brasileiro o São Paulo pegaria para o ano que vem, se fosse trocar de treinador. Então, vamos ver como é que vai ser. Eu acho que ele não vai sair, ele não vai pro Boca. E eu fiquei pensando o seguinte, né? Porque os caras estavam chateados porque jogaram com dor, porque foram eliminados da Libertadores e da Copa do Brasil. E eu perguntei, né? Quem que era o vilão dessa eliminação? Quem foi o culpado por eles estarem com dor? Eles mesmos, né? Aí eu fiquei pensando, é a mesma coisa que você tem um filho. Aí o moleque vai mal na prova, repete de ano. Aí na primeira prova do ano seguinte, ele tira 0 também. Aí você vai cobrando e ele fala assim, não, sabe o que é, pai? Eu tava muito magoado com o ano que eu perdi, então eu não consegui fazer essa prova. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa, né? Eu vou falar pra ele, filhão, você ficou mal porque você repetiu de ano. Ninguém repetiu você que repetiu de ano. E agora você tá abalado porque você repetiu de ano, você tirou 0 de novo na prova. Ou a mesma coisa que você dá uma martelada no próprio dedo e reclamar de dor. Ai, meu dedo tá doendo, deu uma martelada no meu próprio dedo. Eu não consigo entender. Mas é isso aí, né? E aí, as pessoas, a gente fez o comentando comentários, o pessoal falando falando a mesma coisa que a gente falou aqui, que vocês falaram, reclamando da postura do time, que tomou sufoco com o Corinthians com 8 jogadores. Vou deixar na janelinha, tá? Ainda sobre o clássico, saiu o áudio do VAR, dos 2 lances. Eu acho que não tem discussão, né, gente? Não tem discussão. Eu vi os corintianos todos que entraram no canal aqui, pênalti, muitos criticando o Fagner, pelos corintianos, né? A gente agradeceu, criticando a postura do Fagner, mas eu vi alguns corintianos falando de falta de critério do árbitro, porque segundo esses caras que eu ouvi falar, o Caleri teria ter sido expulso e acho que o Arboleda também. Você acha que tem comparação um lance com outro? O Caleri de costa pro cara, se protegendo, sofrendo uma falta, esbarra o Arboleda também. E o jogador do Corinthians monta o cotovelo e faz o movimento do braço na boca do Luciano. Você acha que é a mesma coisa? Mas é isso aí. Não adianta, sempre vai ter reclamação. Mas eu achei, você sabe que eu falo, eu sou clubista até a página 2. Quando eu acho que eu falo que não fico aqui inventando coisa, nem só porque é pelo São Paulo, não. E eu achei que as expulsões foram justas e achei que não foi falta de critério. O critério foi completamente diferente o que o Caleri fez e o Arboleda fez. Do que o jogador do Corinthians, que a bola parada foi com o cotovelo na boca do Luciano. E aí o Arboleda, o gol que ele fez, foi o 20º zagueiro equatoriano que ultrapassou 300 jogos. O 20º jogo do zagueiro que ultrapassou 300 jogos o 20º zagueiro que ultrapassou 300 jogos com a camisa do São Paulo. E entrou para a lista dos 10 maiores artilheiros estrangeiros do São Paulo. Ele já tá igual ao Cueva, já fez o mesmo número de gols do Cueva. O único equatoriano dessa lista, que essa lista dos artilheiros é dominada só pelo argentino, né?
O Caleri é o segundo maior artilheiro estrangeiro com 76 gols e tá atrás do Pedro Rocha, que tem 119. O Arboleda é o jogador mais velho que está no elenco do São Paulo. Não estou falando de idade, estou falando do jogador que está há mais tempo no São Paulo. Lembra, o Arboleda estava aí desde a primeira passagem do Dorival, em 2017. E eu fiquei pensando, o Arboleda tem o mesmo tempo de São Paulo que eu tenho de canal, né? Que foi exatamente em 2017 que a gente montou o canal. Achei essa uma coincidência. O São Paulo vai trocar o gramado do estádio do Morumbi logo depois que acabarem os shows do Bruno Mars lá. A turnê começa no sábado, agora dia 4, e a última apresentação está marcada para o dia 13. Aí, a expectativa é que o São Paulo volte a jogar em casa só na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense. Essa rodada está prevista para o dia 13 de novembro. E aí, o que acontece? O jogo contra o Vasco, que ia ser em Brasília, também não vai poder ser mais, porque é o seguinte, a CBF determina que os últimos 10 jogos, as 10 últimas rodadas, cada time joga no seu próprio estado, né, ou no estádio, mas no próprio estádio, não pode mandar fora do próprio estado. E aí o gramado não vai estar pronto, então o São Paulo vai ter que achar um lugar para jogar em São Paulo, não sei aonde vai achar, ainda não tem local definido, eu vou informando vocês, tá? E o Zubeldia e o Alan Franco foram suspensos ontem, foram julgados e suspensos pela primeira comissão disciplinar do STJD por causa daquela treta em Goiás, na Copa do Brasil, que o Alan Franco chutou a bola na torcida, foi expulso, o Zubeldia entrou no campo, foi expulso também. E vocês lembram o quanto o Zubeldia fez falta no jogo contra o Atlético. Sabe por que eu tô falando isso? Vamos lembrar junto aqui? Você lembra que ficou aquele Cubeiras lá na beira do campo? Vocês lembram quantas substituições ele fez? Uma substituição aos 41 minutos do segundo tempo. Você vê como ele fez falta. Claro que a comissão técnica, mas você vê como ele fez falta. E tá suspenso. E ainda o São Paulo vai ter que pagar uma multa de R$7 mil. O São Paulo vai entrar com recurso, vai tentar reverter essa pena aí para aumentar o valor da multa, mas não tem, a pena diminui, né? E o Alan Franco e o Caleri e o Eric tomaram o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians e estão fora do jogo contra o Cuiabá no sábado. Então, teremos 3 desfalques importantes no jogo que a gente precisa vencer. O Cuiabá está numa situação dificílima e o São Paulo precisa vencer para tentar entrar no G4 aí. Vai ter rodada de Copa do Brasil essa semana. Não sei se os treinadores vão poupar jogadores no final de semana dos concorrentes da gente, né? Não sei. Para mim o Palmeiras vai ser campeão de novo, não tem a menor dúvida. E Flamengo e Botafogo vão ficar divididos aí na Libertadores e o Flamengo na Copa do Brasil. Bom, hoje o Conselho do São Paulo e a diretoria do São Paulo ia apresentar para o Conselho lá aquele novo plano de investimentos, né? O São Paulo, a gente vai fazer um vídeo sobre isso com mais detalhes, eu vou esperar se isso ser aprovado primeiro. Qual é a ideia? O São Paulo vai pegar um empréstimo de um só fundo para financiamento, e aí as regras para você pagar esse fundo são um pouco diferentes. Por exemplo, você tem um limite de gastos. Então são uns detalhezinhos, não é muito complicado de entender não. Eu só vou esperar isso ser apresentado pelo Conselho, eles devem aprovar. E aí a ideia é diminuir as dívidas, que a gente está escutando esse papo furado aí já faz tempo, por isso que eu sempre fico com o pé atrás, né? Inclusive as garantias de pagamento seriam pessoais do presidente do São Paulo, não é da instituição, é ele pessoal. Então se o São Paulo não pagar, ele que paga, é um negócio meio... E não adianta nada, se for mal administrado, você pode ter a maior ideia do mundo, se você não souber colocar em prática, não adianta absolutamente nada. Você vai continuar só aumentando a dívida, não tem como está acontecendo desde que o Casares assumiu. A dívida só aumentou. Então, pelo menos, eu vou ser sincero com vocês, eu fiquei feliz porque independente do resultado, alguma coisa está sendo feita, né? Alguma coisa está sendo pensada para resolver esse problema. Porque, para mim, é um dos principais problemas que o São Paulo tem. E se você vai ter um limite de gastos, é óbvio que você não vai investir em jogador. Você vai investir muito menos. E aí, por isso que eu falo do profissionalismo. Se você vai diminuir o teto de gastos, né, que vai ser proibido gastar mais do que uma determinada quantia, e você ainda vai jogar dinheiro fora para trazer, por exemplo, 4 reforços que nem no banco de reservas, que são todos banco de reservas, e inclusive tem um que nem é banco de reserva ainda. Então, com menos dinheiro para gastar, é mais importante ainda você saber contratar. E a gente está vendo os problemas que o São Paulo está tendo para contratar, né? Torcedor São Paulino, São Paulo aí, que já tem aí data marcada aí para o próximo jogo, né, pessoal? Diante do Cuiabá. E sem dúvida alguma, o SPFC é favorito, né? Cuiabá que vem muito mal das pernas aí. Esperamos aí que o SPFC consiga aproveitar. O último jogo, o São Paulo venceu o Corinthians, né?
3-1, né? Poderia ter feito mais, né? Mas às vezes não dá para reclamar de barriga cheia, né, pessoal? Importante é que o Tricolor tá subindo na tabela, tá lá em cima. E a boa informação, boa notícia agora sobre a permanência aí do Luiz Zubeldia. Muita alegria, né? Saber que ele vai sim continuar no São Paulo, né? Vamos lá, pessoal. São Paulo se representa e Zubeldia busca substituto para Caleri e Alan Franco. O jogador do São Paulo voltará aos treinos na manhã desta terça-feira, na Barra Funda, a primeira atividade desde a vitória sobre o Corinthians, né, no domingo. A segunda-feira foi de folga para o elenco. O técnico Luiz Zubeldia prepara a equipe para enfrentar o Cuiabá neste sábado às 19 horas na Arena Pantanal pela 29ª rodada do Brasileirão. Para essa partida, ele não terá dos titulares. Alan Franco e Caleri estão suspensos, né, pessoal? Assim como reserva aí Eric Sabino, André Silva parte como favorito aí para essa vaga. Nesta terça-feira, o grupo de atletas foi dividido em dois: os que jogaram por mais tempo contra o Corinthians fez exercício de recuperação, enquanto o outro trabalhou com a bola. No gramado, Zubeldia comandou atividades técnicas em campo reduzido por bola e confronto, né, pessoal? Então, São Paulo aí muito preparado aí para enfrentar o Cuiabá. E você está confiante na vitória do São Paulo? Deixa aqui seu palpite, pessoal. Comente de qual cidade vocês vão ver esse jogaço aí que promete muita emoção, né? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você é novo aqui no canal, sejam todos bem-vindos, né? É um prazer estar sempre aqui escolhendo as melhores informações para trazer para vocês. Então é importante que você se inscreva no canal e dê aquele joinha, aquele seu gostei no vídeo.